Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Feliz por mais uma oportunidade que Deus nos dá de ler, meditar e aprender um pouco mais da sua palavra. Amém? Hoje estaremos dando continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 8 e capítulo 9. E o capítulo 8 é um capítulo muito especial, porque ele fala do ministério, né? Ele cita o ministério das mulheres ou as mulheres no ministério. É um capítulo bem especial. E a gente percebe, irmãos, que durante o desenvolvimento do ministério de Jesus, muitas pessoas o seguiram. Contudo, há uma presença que é marcante nessa história, nesse contexto, nessa época, para o ministério, para a missão de Cristo, que são as mulheres. Lucas 8, versos de 1 a 3. A vida de Jesus marca uma transição histórica em muitos aspectos, e este é um deles. Nos seus dias, as mulheres não tinham qualquer valor para a sociedade. Em Jesus, elas puderam se encontrar, sentir-se úteis e valorizadas, amadas. O Senhor deu a elas a importância e o valor que merecem. E não é à toa que durante a crucificação elas não o abandonaram, e na ressurreição elas foram as primeiras a vê-lo. Também fala a respeito da parábola do semeador. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos mostra que há diversos tipos de ouvintes no Evangelho. Dessa forma, cada um deles trata a mensagem de maneira diferente. Versos 4 a 15. Porém, apenas aqueles que ouvem, guardam e praticam são considerados aptos para o reino de Deus. E aí a gente tem que se lembrar, irmãos, que a palavra de Deus é a sementinha, é a semente que um dia vai brotar. É a forma como nós a tratamos influenciará diretamente nessa colheita. Amém? Também fala da parábola da candeia. O apóstolo João disse que Deus é luz e nele não há treva alguma. Verso 5. Isto é um eco daquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. Como cristãos, não podemos esconder a nossa fé e convicções da sociedade. Pelo contrário, devemos ser uma voz profética, como vimos em Lucas, dos versos 16 ao 18. O Senhor Deus disse a Jeremias: E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versos 17 a 19. Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus chama Jeremias para ser luz. Cristo nos chama para ser luz, pois do contrário as pessoas serão consumidas pelas trevas e conduzidas por elas. E muitas delas permanecem nas trevas e precisam da luz de Cristo para se libertar. Amém? Outro ponto que nós vimos no capítulo 8, que é recheado de histórias e de situações e condições, é a família de Jesus. Ao contrário do que a tradição católica prega, o Senhor Jesus não demonstra na Bíblia veneração por Maria, sua mãe, como vimos em Lucas, capítulo 19, versos 21. Ele deixa bastante claro que sua mãe e seus irmãos, ou seja, sua família, é qualquer um que faz a vontade de Deus. Amém? No capítulo 8 também, narra, narra o momento em que Jesus acalma a tempestade. Vimos que durante seu ministério, Jesus Cristo operou milagres fantásticos, e um deles está em Lucas 8,
capítulo versos 22 a 25. Ele é acordado pelos seus discípulos durante a tormenta e com autoridade repreende os ventos e o mar. Isso significa que a própria natureza se submete a ele, reconhecendo-o como Senhor. Portanto, irmãos, não há nada em nossa vida, em sua vida, que ele não possa resolver. Amém? Vamos para mais um ponto do capítulo 8, agora versos 26 a 39, onde vimos a história, a narrativa da opressão demoníaca. Muitas pessoas vivem essa opressão demoníaca, irmãos. E Gesareno era um deles. Ele vivia como um animal, versos 26 a 39. Entre sepulcros, cortava-se com pedras, comia carne podre e não havia correntes que o detivessem. Isto durou muito tempo, até o dia em que ele se encontrou com Jesus. Com poucas palavras, irmãos, o Senhor o libertou e o chamou novamente à vida. Recuperou sua consciência e também a sua dignidade. Os que viram o feito ficaram maravilhados com Jesus. O homem liberto implorou a Jesus que lhe deixasse segui-lo, mas o Senhor lhe deu uma orientação diferente. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus, irmãos, ele é poderoso para libertar o mais oprimido dos pecadores. Amém? E dando continuidade no capítulo 8, versos 40 a 48, nós vimos a narrativa do texto muito conhecido, muito pregado, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher muito valente. É assim que podemos defini-la. Ela com certeza tem um nome, mas nenhum dos autores anotou. Certo é o espanto deles com este milagre. Essa mulher superou o tempo, a falta de perspectiva, a fraqueza e uma outra série de dificuldades. Por quê? Ela queria tocar em Jesus Cristo com a esperança de que poderia ser curada. E foi. O contato de sua mão no corpo do Salvador, aliada à sua fé, foi o suficiente. Ou seja, ela foi curada para a glória de Deus. Jesus Cristo, então, sentiu que algo de diferente havia acontecido e, quando procurou, a encontrou e lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Ela recebeu o carinho, a cura e a paz e a libertação por intermédio de Jesus Cristo. Amém? E finalizando o capítulo 8, versos 49 a 56, outro texto muito conhecido, que é a ressurreição da filha de Jairo. Quando Jairo procurou Jesus, sua filha estava entre a vida e a morte. Contudo, irmãos, os muitos empecilhos do caminho atrasaram o Mestre, atrasaram Jesus. E eu digo empecilhos entre aspas, amém? Daí os vizinhos de Jairo foram ao seu encontro e disseram: Sua filha morreu, não incomode mais o Mestre. Puxa, que situação, hein? É como se uma bomba explodisse na vida de Jairo. E convenhamos, irmãos, quando leio este texto, tenho a impressão de que as pessoas estavam torcendo contra Jairo. Não incomode mais o mestre. Sou estranho demais. De toda forma, o autor da vida estava ali e ouviu tudo. Sua resposta foi imediata. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo. Tão somente creia, e ela será curada. De fato, irmãos, finalizando o capítulo 7, Jesus foi ao encontro do corpo da menina e lhe disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Quando Jesus ordena, irmãos, a morte se transforma em vida. Amém? São vários assuntos num único texto, mas que Deus tem muito a nos ensinar. Amém? Vamos então, irmãos, caminhar
para o capítulo 9. Perdão, citei capítulo 7, mas é capítulo 8, amados irmãos. Finalizando o capítulo 8, agora estaremos dando início ao capítulo 9. Amém? No capítulo 9, amados irmãos, após um tempo com seus discípulos, Jesus quer saber como eles se sairiam sozinhos. Daí lhes concede poder e autoridade para anunciar o reino de Deus, curar enfermos e também expulsar demônios. O propósito de Jesus fica bem claro: poder para anunciar o reino. Muitos cristãos desejam o poder de Deus apenas para benefício próprio, infelizmente, para que outros vejam o quanto ele é bom e piedoso. Este não é o propósito de Jesus. Ele quer nos conceder poder para que sejamos frutíferos, para que demos frutos. Amém? Outro assunto, entre os versos 7 a 9, fala a respeito de Herodes e João Batista. Ao ouvir sobre os milagres e ensinamentos de Jesus, Herodes fica intrigado, na verdade. Herodes, então, age como muitas pessoas. O que há nelas é apenas uma curiosidade sobre quem é Jesus Cristo. Quando confrontadas com seu ensino e a maneira de viver, rapidamente elas se esquecem dele. No capítulo 9, versos 10 a 17, irmãos, vamos ouvir falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Esse milagre de Jesus, irmãos, estimulou as pessoas a crerem em suas promessas, especialmente porque eles estavam num contexto, numa condição muito difícil, de muita escassez. Na primeira multiplicação de pães e peixes, o Senhor Jesus nos mostra que nem mesmo a escassez pode o impedir de fazer a vontade de Deus na vida das pessoas. Quando Jesus faz parte, irmãos, do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa rotina, aquilo que é pouco se torna suficiente. Amém? Dando continuidade dos versos 18 a 22, vimos a confissão de Pedro, onde, com um ministério bem desenvolvido e bem conhecido, o Senhor Jesus faz uma reunião particular com os seus discípulos e lhes pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Bem, elas o viam de diversas maneiras. Os relatos dos discípulos mostram que elas achavam que ele era a reencarnação e tudo mais. Isso fez com que ele lançasse a segunda pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Não é mais uma pergunta genérica, ela é particular. Pedro é o único que tem coragem de responder: o Cristo de Deus. A declaração de Pedro exigia convicção. Ela estava dizendo, em um contexto judaico rígido, que Jesus, num contexto judaico rígido, que reconhecia que Jesus era o Salvador prometido. Parece fácil, irmãos, mas não é. De qualquer forma, o que fica muito claro é que o Senhor Jesus Cristo exige que o conheçamos. Ele quer que tenhamos claro quem Ele é e qual a sua importância para a humanidade, como Senhor e Salvador. Versos 23 a 27, conhecer Jesus e ser de seu discípulo exige prioridade. Isso, consequentemente, gera renúncia. Muitas pessoas se colocam à disposição para seguir o Senhor. Porém, quando é o momento em que elas devem fazer as escolhas, desistem. Jesus não nega a necessidade de crucificação diária. Uma vida de morte e renúncia marca a nossa jornada até o céu. Mas isso não significa que não podemos ser felizes sendo cristãos e tendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Versos 28 e 36, vimos a transfiguração. Jesus está em um momento de revelação progressiva de sua divindade. Ele chama Pedro, Tiago e João para um monte com o propósito de orar. Mas algo profundo aconteceu. Jesus transfigurou-se e parte de sua glória foi revelada. Suas vestes ficaram brancas
e Moisés e Elias apareceram para conversar com ele. Os discípulos ficaram maravilhados. Pedro queria ficar ali. Um misto de emoções tomou o coração deles, e de repente uma voz do céu disse: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Embora Moisés e Elias estivessem ali, a voz de autoridade de agora em diante pertence a Jesus Cristo. A ele devemos ouvir e seguir. Versos 37 a 43 fala sobre a cura de um jovem possesso. Há muitas pessoas oprimidas em todo o mundo e apenas a mensagem do Evangelho pode proporcionar uma experiência de libertação real e profunda em suas vidas. Nesse episódio, irmãos, um pai havia procurado os discípulos para que orassem por seu filho e fosse liberto, mas eles não conseguiram. O pai foi procurar Jesus e lhe contou o que estava acontecendo. Ao saber que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno, o Senhor ficou muito irritado e os acusou de incredulidade. Em seguida, ele orou pelo jovem e foi curado. Jesus, irmãos, exige que na condição de discípulos sejamos frutíferos, ou seja, que demos frutos. Isso significa, amados irmãos, que os cativos, ao terem contato conosco, devem ser libertos pelo nome de Jesus. Amém? Dos versos 44 ao 45, de novo Jesus prediz a sua morte. Jesus, então, neste momento, começa a preparar seus discípulos sobre o seu sofrimento em favor da humanidade. A princípio, eles não compreendem muito, mas em breve tudo fará sentido. Nem sempre compreenderemos os planos de Deus como uma bênção, mas, com o tempo, percebemos que até mesmo as nossas maiores dores eram necessárias. O Senhor, irmãos, faz literalmente com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Amém? Versos 9, capítulo 9, versos 46 a 48, vamos falar sobre o maior no reino dos céus. Em algum momento, os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Foi quando Jesus pegou uma criança, colocou entre eles e lhes disse: Quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ou seja, irmãos, a grandeza não está na notoriedade, popularidade ou posição. A grandeza do discípulo está no servir ao Senhor, servir ao próximo, servir as pessoas. Amém? Versos 49 a 50, vemos Jesus ensinando a tolerância e o amor. Certo dia, irmãos, João foi até Jesus com a seguinte queixa: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. A resposta do Senhor foi a seguinte: não o impeçam. Esse episódio, irmãos, me ensina muito sobre a diversidade. O desconforto de João se deu porque o homem que expulsava demônios não era da mesma, como posso dizer, denominação que eles. Eles achavam que eles eram os únicos que podiam anunciar a verdade e manifestar o poder de Deus. E aí Jesus nos ensina o amor, a tolerância e de quem é a autoridade. Não somos senhores de nada, somos servos. Não temos condições de julgar o ministério A ou B ou C, ou qualquer pessoa que seja. Nosso dever, irmãos, é cuidar um dos outros. É que possamos cuidar da família da fé. Amém? Ao final, o Senhor do reino é poderoso para cuidar dele e de nós. Amém? Os samaritanos, irmãos, então, dando continuidade, recebem a Jesus, versos 51 a 56. O apóstolo João foi até Samaria anunciar as boas novas, mas eles não creram. Isso deixou-o furioso e foi até Jesus com a seguinte proposta: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?
O Senhor foi incisivo na resposta. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Não devemos apoiar a pregação do Evangelho por meio da força ou a imposição, irmãos. Devemos estar abertos à discussão sadia e saber respeitar a individualidade e o momento de cada pessoa. E finalizando o capítulo 9, ao pregar o Evangelho, não devemos fazer as pessoas terem medo dele, mas fé. Sendo assim, o Senhor Jesus reforça o discurso do amor ao próximo na pregação. E finalizando, irmãos, o capítulo 9 e também a leitura do dia de hoje, Jesus testa e os que querem segui-lo. Versos 57 a 62, vimos que muitas pessoas acham que seguir a Jesus e os seus ensinos é algo facultativo, mas enganam-se quem pensa assim. Ao seguir Jesus, todas as áreas da nossa vida se tornam secundárias. Família, trabalho, diversão e até mesmo a religião devem ser prioridades. O Senhor deve ocupar todo e qualquer espaço em nossas vidas. Amém? Amados irmãos, que Deus os abençoe grandemente. São várias narrativas, né? São vários contextos, várias histórias em poucos capítulos, mas que Deus possa abençoar a leitura, né, e o entendimento de cada um dos irmãos, e que os irmãos sejam abençoados e impactados por essa palavra tão maravilhosa de Lucas capítulo 8 e capítulo 9. Deus os abençoe, amados irmãos, e até amanhã, se Deus assim permitir. Amém? Forte abraço.